Vamos começar quebrando uma regra não dita da nossa sociedade atual. A gente passa a vida inteira tentando fugir das dificuldades, das frustrações diárias e daqueles dias em que tudo dá errado. Mas e se essa fuga contínua for exatamente o que nos prende? Sejam muito bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje, nós vamos virar essa perspectiva de cabeça para baixo e descobrir como os obstáculos são, na verdade, os motores da nossa própria evolução. Para guiar essa nossa jornada, vamos mergulhar nos conceitos fascinantes de Brianna Wiest, explorados no seu aclamado livro. O texto disseca brilhantemente aqueles comportamentos subconscientes que atuam como freios de mão puxados, impedindo as pessoas de viverem a vida que realmente querem. A ideia central aqui é genial. A base da experiência humana é aprender a pensar. E para mudar a nossa realidade, precisamos antes desconstruir aquelas ilusões super confortáveis que aceitamos cegamente como verdades absolutas. Olha só, vamos entrar direto no ponto principal. Imaginemos por um instante aquela frustração gigantesca que tira o sono de qualquer um. Pode ser um baita bloqueio no trabalho, um projeto que simplesmente não sai do lugar ou um conflito interno bem chato. Agora, a grande questão: e se esse exato ponto de dor intensa não for uma interrupção da vida, mas sim a rampa de lançamento para algo muito maior? É exatamente essa virada de chave teórica e prática que vamos explorar agora. Parte 1. O mito do conforto. Bom, o primeiro conceito aborda o que o material chama de monocultura. Basicamente, um sistema de crenças que todo mundo acaba engolindo sem mastigar. Hoje, um dos maiores mitos que nos vendem é a ideia de que uma vida boa precisa obrigatoriamente ser uma vida totalmente confortável, segura e sem nenhum atrito. E é aí que esbarramos numa palavra da Grécia Antiga que é sensacional: acrásia. Ela valida a nossa biologia básica, a nossa tendência humana de sempre buscar a segurança. O cérebro quer evitar a dor a todo custo, é sobrevivência. O problema é que, na nossa rotina moderna, isso cria uma lacuna entre o saber e o fazer. A gente sabe muito bem que ler mais, comer de forma mais saudável ou encarar uma conversa difícil seria ótimo a longo prazo. Mas o que a gente faz? Escolhemos o caminho mais fácil e confortável no momento. A resistência vence a ação. E isso nos joga direto na armadilha do conforto. Nós somos bombardeados com a ideia de que ter sucesso é sinônimo de não ter preocupações. Só que o texto traz um argumento fortíssimo. Tentar desviar do desconforto o tempo todo acaba gerando um sofrimento muito mais pesado no fundo. A procrastinação, por exemplo, adora esse cenário. Nós adiamos as atitudes, torcendo para que a realidade mude sozinha. Mas o resultado final de sempre fugir dos problemas para se manter confortável é a pura e dolorosa estagnação. Deixamos de nos tornar quem realmente poderíamos ser. O que nos leva à parte 2. O obstáculo é o próprio caminho. Então, como escapar dessa estagnação silenciosa? Precisamos de um belo choque de realidade e uma mudança radical de paradigma. Na mentalidade antiga, aquela que a gente adota por puro instinto, um problema é visto como um muro de tijolos, um bloqueio irritante que afasta a felicidade. Mas a nova mentalidade propõe uma inversão total dessa lógica. Os problemas não são placas de pare na estrada, eles são a própria estrada. Eles não estão bloqueando a jornada, eles servem de pavimento e de direção. Sabe aquela frustração profunda que sentimos? É só o cérebro entrando em choque ao perceber que o trajeto real vai ter que ser bem diferente daquele caminho idealizado que tínhamos na cabeça. E isso ilustra de forma absolutamente brilhante uma sabedoria milenar do imperador estoico Marco Aurélio. Ele cravou o seguinte: o que impede a ação, favorece a ação. O que está no caminho, torna-se o caminho. Isso é de uma força incrível. O próprio fato de batermos de frente com uma dificuldade é o gatilho exato que nos obriga a agir. O obstáculo vira quase magicamente o mapa que a gente precisava seguir. Parte 3. O catalisador da transformação. Vamos destrinchar a mecânica disso na prática. Como é que um baita problema realmente atua como um agente de mudança? É quase uma engenharia do crescimento. Acompanhe comigo. Primeiro, o problema aparece e tira todo mundo da inércia, exigindo uma resolução imediata. Segundo, para resolver essa bronca, somos obrigados a pensar de um jeito totalmente diferente, rompendo com as nossas rotinas. Terceiro, esse pensamento diferente arranca qualquer um daquela amada zona de conforto. E em quarto lugar, é justamente essa expansão obrigatória, indo além dos nossos limites conhecidos, que cria a verdadeira transformação. No fim das contas, o problema não está punindo ninguém, ele está agindo como um baita catalisador para atualizar o nosso potencial. A grande sacada aqui é perceber que a dor emocional e o desconforto não são sinais de colapso, mas sim pré-requisitos fundamentais para inovar.
Vamos colocar isso numa escala histórica. A nossa espécie não desenvolveu a agricultura, as sociedades complexas ou a medicina porque as pessoas estavam entediadas. De jeito nenhum. As maiores inovações da humanidade nasceram por puro instinto de sobrevivência, como soluções criadas para afastar ameaças, medos profundos e um desconforto excruciante. A nossa evolução pessoal no dia a dia segue rigorosamente essa mesma cartilha. Os maiores saltos de inovação interna nascem da pura necessidade que o desconforto nos impõe. E para fechar o cerco, vamos para a parte 4, a lente da mente. Aqui nós chegamos num momento crucial em que percebemos o seguinte: a realidade externa tem um peso absurdamente menor do que a lente que usamos para enxergar essa realidade. O nosso texto base aponta duas abordagens opostas. A mentalidade extrínseca nos convence de que somos apenas alvos móveis do destino. O mundo simplesmente joga os problemas e nós sofremos, sem ter o que fazer. É a clássica posição de vitimização. Por outro lado, a mentalidade intrínseca, que é o foco do empoderamento, nos devolve o volante da vida. Ela propõe que nós somos os verdadeiros criadores e intérpretes das nossas experiências. Quando a gente assume essa postura e encontra um propósito real para o desafio enfrentado, o jogo vira. O sofrimento deixa de ser um peso morto e se converte em combustível puro. O que nos reconecta a este pensamento formidável da Brianna Winston? O problema não é o problema, é como pensamos sobre o problema. A angústia real, aquela que drena nossa energia, quase nunca vem do evento isolado. Um imprevisto, uma perda ou um plano que desmoronou são apenas acontecimentos neutros, ocorrendo ali no tempo e no espaço. O que realmente debilita e causa sofrimento prolongado é a nossa recusa em aceitar a realidade, somada ao peso trágico que colocamos na situação. A partir do instante em que alteramos o nosso jeito de pensar sobre o fato, nós alteramos imediatamente o impacto dele na nossa trajetória. Certo. E na vida real, como ajustamos essa lente no meio da confusão diária? O primeiro passo é parar de tratar as emoções negativas como grandes vilãs. Elas são excelentes bússolas. São ferramentas puras de comunicação apontando exatamente o que precisa ser calibrado lá dentro. Tentar consertar tudo no mundo externo para conseguir se sentir bem internamente é como tentar focar a imagem borrada de um filme esfregando a tela de projeção na parede ao invés de ajustar a lente do projetor. É totalmente inútil. Cada pensamento desconfortável serve como uma placa de sinalização. Por isso, cultivar a autoconsciência e a capacidade de observar as próprias reações é o antídoto definitivo contra aquela frustração sem fim. Para encerrarmos a nossa análise de hoje, fica aqui uma reflexão daquelas que mudam a vida da gente. Quando o próximo abacaxi aparecer, quando um grande imprevisto bater na porta amanhã, qual será a nossa resposta inicial? Vamos usar a velha lente e encarar isso como um castigo injusto contra a nossa paz? Ou será que vamos conseguir reconhecer, num piscar de olhos, que a própria estrada está se reconfigurando ali na nossa frente, chamando para a ação e exigindo a inovação necessária para o próximo salto de crescimento? O poder de escolha dessa lente maravilhosa está nas mãos de cada um de nós. Muitíssimo obrigada por acompanharem essa imersão fascinante no potencial dos nossos problemas. Continuemos sempre questionando as nossas certezas. Até a próxima análise.